Olá a todos, esse é o canal Rota Default. No vídeo de hoje vamos falar sobre Takacs para suítes HP Tricon H3C baseados no sistema operacional Comair. Antes de falarmos do Takacs, vou fazer um resumo sobre o AAA ou AAA. Em segurança da informação, o termo AAA é relacionado com os processos de autenticação, autorização e auditoria ou contabilidade para acesso a determinado dispositivo. Então, a autenticação é o processo que permite aos usuários e administradores acesso aos dispositivos. Quem é você? A autorização ela entra após a autenticação e a autorização é utilizada para decidir quais recursos são permitidos um determinado usuário acessar ao sistema, assim como quais operações ele poderá executar. O accounting, ou contabilidade, ou auditoria, registra o que foi executado no acesso que aquele usuário ou administrador acessou aos recursos do sistema. O AAA fornece a estrutura principal para configurar o controle de acesso em seu dispositivo de rede. Então, por exemplo, acesso à administração de um switch, ou de um roteador, de uma controladora wireless, um firewall. A autenticação, a autorização e a contabilidade podem ser configuradas de forma independente e consistente dentro do AAA. Os serviços AA podem ser independentes no dispositivo de rede. Você pode usar os protocolos que são padrão para segurança, como o Radius e o próprio Takacs. O AAA suporta múltiplos sistemas de backup se o servidor primário falhar. Então, a gente pode ter mais de um servidor apontando na configuração do equipamento para poder validar o acesso às credenciais do administrador para gerenciamento do equipamento. Quando a gente fala gerenciamento do equipamento de um switch, um roteador, a gente pode ter a autenticação de forma local. A base de usuários ela é cadastrada individualmente no equipamento. Então, eu crio o usuário Francisco. Eu vou entrar no equipamento de Francisco, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho um outro equipamento, eu tenho que fazer o mesmo processo. Então, no acesso local, o cliente estabelece uma conexão com o switch, roteador ou equipamento que for de rede. O equipamento solicita o usuário e senha e o equipamento autentica o usuário e senha do administrador utilizando essa base que está no arquivo de configuração. Mas isso não é muito escalável quando a gente tem muitos equipamentos e tem diversos usuários administrando. Então, em muitos casos, o departamento ele tem um único usuário e senha que é compartilhado entre usuários. Toda vez que um colaborador sai, as boas práticas sugerem trocar. Com a maturidade desse departamento, faz-se necessário criar um usuário individual para cada um dos administradores com perfis diferentes de acesso. Só que quando você começa a criar diversos usuários e senha, você tem que criar em todos os equipamentos. E toda vez que um colaborador sai da empresa e entra um novo, você precisa remover o usuário e precisa adicionar um novo. Então isso não se torna escalável conforme vai aumentando a rotatividade de funcionários, o número de equipamentos. A partir daí faz necessário uma utilização de uma base de usuários remota. Então você pode, por exemplo, pegar uma base existente, fazer a solicitação da autenticação dessa base de usuários. Ou você pode também ter um servidor próprio de autenticação, que ele pode ter uma base local criada nesse servidor de autenticação com os usuários dos administradores, ou esse servidor de autenticação pode usar uma base remota. Então, na autenticação remota, o cliente estabelece uma conexão com o switch roteador. O switch roteador solicita o usuário e senha, as credenciais. O equipamento encaminha o usuário e senha para o servidor de autenticação, utilizando o protocolo Radius ou Takacs, e o servidor de autenticação autentica o usuário utilizando sua base de usuários. Ele devolve dizendo se o usuário tem permissão ou não para acessar aquele equipamento e o usuário e senha está correto. Por que utilizar a autenticação remota? Conforme dito, a utilização da base local não é muito escalável. Um servidor de autenticação pode gerenciar toda a rede. Você pode ter um servidor de autenticação centralizado para administrar todos os switches, ou roteadores, ou firewall, e um servidor de autenticação pode utilizar de bases externas. O framework AA permite o controle da validade das credenciais e direitos de acesso à auditoria. O protocolo Radius e Takacs permite ao administrador centralizar a autenticação aos equipamentos de rede. Uma vez que o administrador necessite trocar a senha da sua credencial, basta fazer a troca no servidor de autenticação ao invés de todos os equipamentos da rede. O mesmo vale para a remoção de credenciais de ex-funcionários e a adição de novos colaboradores. Aí que entra o protocolo Takacs. O Takacs é um protocolo que provê autenticação centralizada, então na comunicação
entre o dispositivo, como o switch roteador, e o servidor de autenticação. O protocolo fornece serviço modular para o AAA, separando esses serviços de autenticação, autorização e contabilidade de forma independente. Os dispositivos baseados no CoreAir trabalham com um HW TACACS, que é uma versão baseada na RFC 1492 do TACACS Plus, com interoperabilidade com todos os serviços que operam com o TACACS Plus. O serviço, o TACACS, utiliza a porta TCP/49 e o processo de autenticação é normalmente iniciado quando o usuário executa uma tentativa de login ao dispositivo de rede. Também pode ser chamado de NAS ou NAD. Então, o NAS contata o servidor TACACS para obter o prompt. Após o usuário digitar o usuário e a senha, as credenciais são validadas pelo servidor e a autenticação é correspondida com accept, de aceitar, ou reject, de rejeitar. Respostas comuns como error, quando o problema de comunicação ocorre em um dos ambos lados do cliente-servidor, ou continue, podem também ser recebidas. Aqui eu tenho um gráfico do processo de requisição, de autenticação, de account, de contabilidade entre o switch e o servidor de autenticação. O cliente, quando ele decide fazer um acesso Telnet ou SSH no equipamento, ele não tem a mínima visão de qual protocolo vai ser utilizado para efetuar a autenticação entre o switch e o servidor. O cliente ele não sabe se a base está local no equipamento, se vai ser utilizado o protocolo Radius ou TACACS para validação do acesso ao equipamento. Então, basicamente, após o processo da requisição do acesso Telnet SSH, o usuário ele solicita autenticação para o switch, para o equipamento NAS. A partir daí, é efetuada diversas trocas de mensagens do usuário e a senha em processos separados e a resposta indicando o sucesso da autenticação. Depois, tanto os processos de autorização quanto de accounting, eles trabalham de forma independente durante o acesso do administrador ao equipamento. O modelo de configuração do TACACS em suítes baseados no CoreAir segue o seguinte fluxo. Você cria um HW TACACS Scheme, que é onde você insere as informações do servidor de autenticação, como a chave, que é a senha trocada entre o servidor de autenticação e o switch, o IP do servidor e a porta, caso seja uma porta que não seja padrão. Depois eu crio o domínio para inserir quais servidores de autenticação serão utilizados em cada serviço. E, por exemplo, se caso um dos servidores falhar, eu consigo dizer se vai ser direcionado para um outro servidor ou se eu vou usar uma base de usuários local. E depois eu configuro no serviço o modo de autenticação. Aqui é um exemplo de configuração do acesso ao Telnet via TACACS. Eu crio o TACACS Scheme, dei o nome de TAC para ele, configuro o servidor primário de autenticação, o servidor primário de autorização, o servidor primário de accounting, poderiam ser servidores diferentes, mas no caso aqui eu utilizei um único servidor. O NAS IP, no caso da gente ter diversos endereços IP no switch ou no roteador, você força qual vai ser o endereço de origem, o IP de origem da requisição TACACS para o servidor. Então lá no servidor TACACS você vai ter o IP cadastrado do equipamento que vai fazer a requisição, assim como a chave. Então aqui eu tenho a chave para autenticação, para autorização e para account do servidor TACACS. E aqui o formato que o usuário e senha será enviado. Então aqui username, format without domain. No caso, você digitou o usuário e senha, então você digitou lá, usuário Diego e a minha senha. Na hora que ele for enviar para o servidor TACACS as minhas credenciais, ele vai mandar apenas meu nome. Se fosse username, format with domain, ele usaria o arroba, essas informações de domínio criados aqui no próximo passo. Então aqui eu criei o domínio tac.com.br. Eu digo que o processo de autenticação de login do acesso ao equipamento, ele vai utilizar o TACACS Scheme chamado TAC e depois, caso não esteja, ele não tenha conectividade com o servidor de autenticação, ele vai usar a base local, o mesmo para o Authorization e o mesmo para o Account. Depois eu dou um domain default enable, tac.com.br, eu habilito como padrão o domínio tac.com.br e dentro da interface VTY eu coloco Authentication Mode Scheme. Nesse caso eu estou habilitando apenas a VTY, responsável pelo SSH e Telnet para autenticação das credenciais dos usuários utilizando a base remota do servidor TACACS. Aqui é um exemplo de configuração do TAC Plus no Linux, que a gente pode usar tanto para o CoreAir 5 quanto para o CoreAir 7 para validar as credenciais. Eu tenho no CoreAir 5 utilizando o Privilégio Level
E no Comerset eu uso Roles, no caso Network Admin, para perfil administrador. Para mais informações, acesse computadores.com.br/ebook. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.